Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Seja muito bem-vinda à nossa hora dourada, nosso encontro marcado para você perder o medo do parto e da laceração. E falando em laceração, eu sei que esse título aqui deve ter chamado a atenção de vocês quando a gente fala no expulsivo. É um dos medos, porque é a hora que a gente pensa na laceração também. E eu trouxe uma convidada muito, muito, muito especial, uma aluna minha, Marina, que tá lá no Canadá. E ela vai contar pra gente um pouquinho como foi esse parto, como foi essa experiência, como foi esse parto fora do Brasil, que também teve todo esse final feliz. E o Baby Jack nasceu super bem, saudável e no parto muito rápido, gente. Mas vamos, antes da Marina entrar, essa minha aluna Leoa, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Espero que vocês tirem muito proveito dessa live. Eu sei que tem muitos medos nos nossos corações, mas quando eu trago essas alunas aqui, nesses encontros de Leoa, inclusive deu uma repercussão danada o último recorte da live que eu postei aqui hoje, de um caso muito grave, muito sério, muito revoltante de violência obstétrica. Eu sei que quando vocês veem esses vídeos, vocês ficam revoltadas e né, vocês sentem na pele. Foi uma live muito profunda, então esses recortes de lives que eu trago aqui, sempre tem essas lives no feed, então depois vocês entrem, olhem essas lives, assistam, é um momento para vocês ficarem se sentindo mais encorajadas no processo. São casos reais de alunas minhas que se expõem aqui também no intuito de ajudar vocês, de mostrar uma experiência, né, um lado daquela experiência para que vocês reflitam, para que vocês estudem, para que vocês se informem. E quem aí já é minha aluna, que já entrou no PSM, me manda só um ícone de um leãozinho. E quem ainda não é minha aluna e quer virar minha aluna, as inscrições pro PSM estão abertas, tá? Essa semana, finalizam no final da semana, então depois não adianta chorar e enfim, falar que não se inscreveu. Então, só mandar Leoa aqui nos comentários que você recebe o link de inscrição, tá? Então, vou amar ter mais alunas leoas aqui comigo. E agora, pessoal, vamos aplaudir a Marina. Eu vou ficar aqui, ó, de espectadora. Eu tenho umas perguntinhas muito interessantes pra fazer pra ela, mas eu vou ficar aqui aplaudindo essa leoa. Espero que vocês se identifiquem bastante com esse caso e que vocês se sintam ainda mais preparadas pro nascimento do bebê de vocês, tá? Então, já está tudo... Marina já acabou de amamentar, que ela já me falou. Então, deixa eu aceitar ela aqui. Não foi pra escola ainda, nós estamos na correria aqui, que já são 8 horas da manhã na Austrália, mas vai dar tudo certo. Então, deixa a Má entrar pra gente começar essa live. Que bom que eu vou ver Marina desse jeito. Olá, tudo bem? Boa noite, Má, tudo bem? Eu tô bem, e você, Rai? Também. Como que está aí com essa nova vida de mãe? Hoje o Jack completa um mês, então a gente tá bem Já? feliz. Já um mês. Meu O tempo Deus. voa, Aham, muito aham. mais do Parece que que a foi gente espera. ontem. Exato. Aham, aham. Mas a gente tá super bem, enfrentando os desafios normais da maternidade e tudo que isso implica, né? Mas muitas coisas boas, felicidade em ter nosso baby aqui, como meu primeiro filho, tudo é muito novo, intenso, mas estou aproveitando cada minuto e o máximo que eu posso Ai, de, e de também, Má, cada tem toda essa dia. questão, da gente morar fora do país também. Então, Exato. apesar de eu ter muitas alunas que moram no Brasil, né, alunas no PSM, você e outras tantas, né, tem, sei lá, 60%, se eu não me engano, de alunas que moram fora. E eu sei que o PSM, ele acaba virando um pouco essa coisa do acolhimento, porque a gente se sente muito perdida fora do Brasil, pelo sistema de saúde, por tantas coisas, né? Então, eu já te conheço um pouquinho, já sei um pouquinho da sua história, do seu final feliz aí, mas se você quiser começar se apresentando um pouquinho, ó, tem gente no Canadá aqui, né, você acabou de falar que é mãe de primeira viagem, mas assim, o Jack fez um mês, como que foi isso? Né, quanto tempo você tá aí? Só conta assim, um resumo aí de quem é a Marina. Bom, eu cheguei no Canadá tem quase 5 anos, vou fazer daqui uns 4 meses, eu faço 5 anos de Canadá. É, Assim, eu acho que o que mais relevante para esse momento, assim, de estar no Canadá, é que o PSM foi minha rede de apoio, porque assim, eu não tenho rede de apoio aqui. Uhum. Então, isso é muito difícil no dia a dia, dificulta em muito alguns pontos. Então, o PSM me ajudou a organizar meus pensamentos, a ter informação relevante, a também buscar. No decorrer da live, eu gostaria até de falar mais sobre isso, Uhum. buscar entender como funciona e qual a minha realidade estando no Canadá, porque Isso que eu ia te perguntar é, agora. existem muitas
pontos que a gente tem que considerar quando você está fora do país, que é o que você pode recorrer. Não adianta eu querer fazer o A, B e o C se aqui só tem o D, o E e o F. Então, eu acho que o curso me ajudou muito a entender isso. Você tem que trabalhar com os recursos que você tem, qual é a sua realidade, o que pode ser feito, e assim, informação, você sempre fala isso, né? Eu tô aqui acompanhando, mas eu tenho a mesma opinião, informação liberta. Uhum. A gente só consegue saber escolher o melhor dentro do que a gente tem se a gente sabe o que está acontecendo. Então, o curso me trouxe muito isso. Assim, além de estar sempre em contato com você, que para quem não sabe, eu conheci a Rai, a gente fez primeiro uma consulta particular e depois Sim, eu entrei no no PSN. curso. Inclusive, vou até Sim. fazer um parênteses. No dia da consulta da Marina, eu, assim, vida de mãe, né, imigrante, e Luísa acordou no meio da consulta. Eu, Marina, você se importa de eu ficar com a Luísa? Que Luísa é pequenininha, né, Mar? Sim, Pode, imagina, que isso. Então, assim, é tão legal ter isso também, né? Do outro lado também, estamos no mesmo barco como mães imigrantes, né? Aí sem rede de apoio. E aí a Luísa ficou no meu colo, a gente terminou a consulta, então realmente a gente se conheceu. Primeiro, a Mar fez uma consulta individual comigo e o PSM abri, né, Mar? Foi a primeira turma. foi a primeira turma. Tinha, acho É, que abria em 2 dias. Aí você me falou do curso. falei, Marina, entra. É, eu pesquisei, né, com as informações que você me deu, e aí eu decidi entrar, e assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque é tanta coisa, ainda mais para quem é mãe de primeira viagem, ou para quem tem algum trauma da primeira gravidez, né, do primeiro parto, eu acho que é muito importante buscar esse tipo de informação para poder fazer a melhor escolha mesmo. E eu, assim, não tenho nada que reclamar, inclusive eu ainda tô no curso, né, porque ele tem duração de 1 ano, então, Sim. vira e mexe, se eu tenho alguma dúvida, como tem muita informação pós-parto, para quem não sabe, eu recorro lá, ou se eu não sei onde está, eu mando, Rai, onde está isso? Tamo lá, Você me responde te e eu vou ajudando, para a vai. aula. Tem exercício, tem dicas de amamentação, inclusive eu recebi ajuda também com a mesma professora do Ai, curso, que eu estou você gostando conseguiu falar com a muito. Carlinha? Sim, Ai, tá que me ótimo. acompanhando. Ai, que bom, que Então, bom. toda a equipe aí, ó. Ai, Fisiopélvica, maravilhosa. Fiz o consultora, pé, tem tá todo tudo. mundo me ajudando. Sim. Ima, como você falou isso, que eu acho muito importante, você falou de respeitar o seu limite, o seu cenário, porque se você fica focada, né, independente, pode ser no Brasil mesmo, que muda de um estado para o outro, muda muita coisa, imagina de um país para o outro, né? Então, se você foca no A e B, sendo que você tem C e D, você vai se frustrar. E qual foi o seu cenário no Canadá em relação, assim, à equipe, ao preparo do acompanhante, à sua rede de apoio, assim, porque a gente sabe que a gente não tem, então. Conta um pouquinho dessa parte, assim, do cenário no Canadá. Antes a gente vai chegar no expulsivo de 10 minutos, porque o expulsivo de 10 minutos foi, Tá todo mundo peguei seu ansioso. relato, não, peguei seu relato e falei, o que tem no relato da Mar que chama atenção? Expulsivo de 10 minutos. Nós vamos chegar no expulsivo de 10 minutos. Mas só para vocês entenderem essa, né, terem essa noção de interpretar a história, né, porque a gente pega um ponto muito específico, acho que, foi simplesmente lá, chegou e teve esse expulsivo. Mas vamos por partes. Como que tá você, como foi o seu cenário aí? Então, na cidade que eu moro e com as ferramentas que eu tinha, eu escolhi uma obstetra ao invés de uma Hum, midwife. E aí ela me uhum, acompanhou a partir da 28ª semana. uhum, E eu comecei a pesquisar e entender quais eram os protocolos do lugar onde eu ia parir, para que uhum. com isso eu pudesse escolher, né, o que era melhor para mim, para o meu filho e Uhum. tudo isso. Então eu tive esse acompanhamento. Eu tinha muito medo de algumas coisas, algumas práticas que eu pesquisei e eu entendi que eram comuns no Canadá, como por exemplo, aqui você só vai para cesárea, em teoria, na Uhum, teoria, você só vai para cesárea se for emergência. sim. Isso era um ponto que para mim era positivo, porque eu tinha Uhum, escolhido, eu queria ter o parto uhum, natural, né, vaginal. Então, isso era uma coisa positiva. Mas, ao mesmo tempo, eu escutei muitos relatos, por exemplo, de práticas de episiotomia. E esse era um medo que eu tinha, assim, absurdo. Eu lembro de falar para o meu marido, falava, meu, se você ver qualquer tesoura, pelo amor de Deus, se eu tiver, sabe, entretida com outra coisa ou concentrado, você me fala, eu faturando. não quero. Então eu consegui é, desenhar o cenário, fazer o meu plano de parto para discutir com a minha obstetra. Uhum, Aqui no Canadá, não necessariamente a sua obstetra vai fazer o seu parto. uhum, Essa era outra preocupação. Então eu tinha que uhum, ter tudo muito alinhado para conseguir que os meus desejos fossem atendidos no dia do por hora. parto.
Equipe Mas, profissional, no caso, né? é, Assim, se você visse. mas eu Uhum. tive sorte e era ela mesmo, então Claro, ela que fez meu uhum. parto, que me acompanhou. Eu não tive problema nenhum com a equipe, eu tive 4 enfermeiras me acompanhando todo o tempo, e aí na hora do Uhum. expulsivo entra mais gente, Sim. porque, enfim, tem muita coisa acontecendo, bebê, e aí precisa de uma equipe maior. Mas todas elas muito atenciosas, sempre me respeitaram, perguntaram o que eu queria, se eu podia, se eu Uhum. não podia, até para tocar o corpo da gente, assim, porque tem Sim. o tempo inteiro que, né, ver o que tá acontecendo. Uhum. Elas me perguntavam se tudo bem, sabe? Então eu tive uma Sim. experiência muito boa, Uhum. mas é aquilo lá, informação, eu já sabia o que eu queria e o que eu não queria. Sim. Então, conforme as coisas iam se desenrolando, eu falava, ó, isso não, isso sim, Sim. isso não, isso sim. E como que foi o acompanhante, seu parceiro nessa história toda? O meu marido, ele não é brasileiro, ele até entende português, assim, mais ou menos, mas não muito. Ele fez as aulas do curso comigo. É, Então, porque eu queria muito que ele entendesse o processo. Eu acho que a gente vive mais a mudança e eles não muito, né? Então, Exato. assim, Uhum. fisicamente. Então, Exato. era importante para mim que ele soubesse o que podia acontecer, o que ia acontecer. Ele foi super parceiro, ele já sabia, ficou lá o tempo todo falando: você aguenta mais um pouquinho, Vamos você pro tem clima. certeza que é isso que você quer agora? Será que você não sabe? Sim. Será que você não quer? Ah, olha, ele entrou na live. Ah, já Veio vai me entender nosso português assistir. desenrolado aqui. É. Então, foi muito importante para mim ter o apoio dele. Eu sei que nem todo mundo tem isso, mas não importa, não precisa ser o seu marido ou o pai da criança, a pessoa que você escolher para você, que ela Sim. esteja na mesma página e saiba o que está acontecendo. O curso também, para quem quiser, assim, tem os pais, né, que tem a aula focada para os pais, para Sim. Bom, acompanhante, então toda a informação está lá, o que eles podem fazer para te ajudar, para te acalmar, enfim, para te sim. guiar nesse Porque, na processo. verdade, eu fiquei pensando muito nisso. Eu tava até conversando com uma. Pensando nisso e falando sobre, né? Porque a gente, nessa época de lançamento, a gente vive tão intensamente tudo que tá acontecendo, todas as mudanças que a gente quer fazer na vida daquela pessoa, né? Porque hoje em dia tem muitos cursos para tudo, mas quando a gente pensa em transformação, o que que isso pode transformar a vida dessa mulher? Eu penso muito nisso como expatriada, como mãe, como imigrante, como mulher, como uma mulher sem rede de apoio. E aí, essa coisa da rede de apoio. Veio muito na minha mente, que eu acho que você vai se identificar também, talvez é um dos maiores medos das imigrantes. Não só quem é imigrante, porque às vezes você mora no Brasil e mora longe dos seus pais, da sua família, mora em outro estado, mora, sei lá, né, perto da casa da família do parceiro, enfim, às vezes você se sente sozinha mesmo estando no Brasil. Então, eu acho que esse sentimento de se sentir sem rede de apoio, de não se sentir amparada nas suas decisões, porque infelizmente, não é toda a família e todos os amigos que vão apoiar a sua decisão de um parto. Todo mundo pode, né? Não vai desaprovar de cara, mas às vezes eu ficar, tem certeza, Marina, que A você tem um gente parto escuta normal? Você muita coisa quando a escuta muita gente coisa comunica ruim, qualquer né? decisão, exato. Exato. E como faz diferença a gente ter uma rede para nos apoiar e dizer, tá tudo bem, é só estuda, tome a sua decisão com embasamento, não com achismo, né, de outras pessoas. Então, acho que isso cabe muito e você considera que além da epísio, que você falou que você tinha muito medo, gente, nós estamos quase chegando no expulsivo, calma, que a Má vai falar do parto dela, mas quando você falou do seu medo da epísio, você tinha algum outro medo, assim, que tirava seu sono, que te assombrava, por ser imigrante? Assim, você Eu acha? acho que a gente tem o medo de não ser respeitada nas nossas decisões, assim. Eu não tenho problema muito com a língua, eu sempre eu me sinto confortável, então eu não tinha nenhum medo em Sim. relação a isso. Mas é um mundo novo, assim, para quem não sabe, o Canadá tem sistema público de saúde apenas, não existe privado, é, Ah, tem uns lugares que de são assim acesso para mesmo. ninguém. Não importa se você Aham, tem uma questão, uma situação financeira boa ou ruim, independente, vai todo mundo para o mesmo sistema. É como se o uhum, Brasil inteiro usasse o SUS, vamos aham, exemplificar assim. Então era tudo muito novo, a gente escuta muitas histórias e, obviamente, como todo lugar, tem histórias boas e histórias ruins. Então, é o que eu falei novamente, eu volto na mesma questão de informação para você buscar o melhor profissional, entender os protocolos do lugar que você vai parir. Só para exemplificar, eu gostaria de chegar até 42 semanas, caso eu não conseguisse entrar em trabalho de parto. Mas daí eu aprendi que onde eu ia parir, 41 mais aqui 3 era o é protocolo. assim Não também, passa esse disso. protocolo. Aham, Então não tem como eu lutar muito contra isso. Eu acho que a gente também tem que aceitar, né? Que essa é a realidade. sim.
E então, eu consegui também, em relação ao curso, eu tive que induzir o parto, induzi com 41 mais um, Uhum, na verdade 41, aí nasceu com 41 mais um, né? Então, no parto fala sobre o tipo de indução, isso foi muito bom para mim. uhum. Essas coisas, Assistir rede de segura nesse apoio, às vezes processo, não né? sabe. Exato. Por É. exemplo, a minha mãe, ela não sabia dos tipos de indução, porque há Uhum. 31 anos atrás não tinha, ou talvez ela não teve essa informação. Eu acho que em relação à rede de apoio é muito isso também. Às vezes a formação não está atualizada, entendeu? Então é Exato. importante que a gente busque saber o que está acontecendo agora e na nossa realidade. E como que foi essa história de, né, um parto induzido? Então a pessoa já acha que é impossível continuar, a gente pensa que vai demorar mais, ou a gente pensa que vai doer mais, a gente pensa que não vai ser, né, vai ter que precisar de um monte de intervenções porque foi induzido. E na verdade, como que foi essa história de parto induzido com expulsivo de 10 minutos e Jack no colo e tudo certo? A gente, assim, chega no final, eu fiquei muito cansada, e aí eu tomei a decisão de que tudo bem a gente ia induzir, porque a minha médica me chamou e Aham. falou: Ó, Marina, a gente chegou em 41 semanas, e Uhum. agora alguma coisa tem que ser feita. Então ela falou: Você autoriza a gente a induzir com o balão? A gente chama de Foley. Eu não sei como Aham, é, lá no é Brasil eles chamam também. também. Eles também Aham. chamam assim. Então eu coloquei o balão primeiro para tentar um resultado sem que a gente tivesse que entrar com medicamentos. Remédio. Uhum. Como eu dilatei 1 centímetro só, aí realmente não teve o que fazer, eu tive que fazer indução medicamentosa. Mas assim, eu sei que muita gente fala que dói mais, mas como eu nunca tive outro parto, eu só conheço essa realidade. Exato, mas falou tudo. As pessoas ficam tão focadas, né? Ah, mas vai doer mais porque a pessoa já falou que dói muito mais. Às vezes a pessoa só teve um filho, então ela não sabe comparar Exato. um parto com indução e sem. É muito ó. Eu até Legal. escrevi um texto que eu não postei assim, porque eu ainda não tive tempo, mas eu acho que a gente escuta muitos relatos de parto, mas a gente esquece que é muito individual. O que a outra pessoa vive não necessariamente a gente vai viver. No mundo ideal, eu não gostaria de ter induzido, eu não queria que tivesse nenhum tipo de intervenção, mas a minha realidade não foi essa. Então eu fiz do limão à limonada. E Exato. aí eu induzi, eu também fiz a opção pela epidural depois de 5 horas de fase Uhum. ativa, mas porque eu não tive dilatação nenhuma. Nenhuma não, eu tive 2 centímetros só. Mas assim, eu tava em paz com as minhas escolhas, é o que eu falei pra você. Aham. Pela Sim, e isso que informação, é importante, é você ter informação de falar, eu sei a consequência dessa escolha, o que eu faço nesse momento, porque não adianta a gente demonizar, digamos assim, intervenções, ao que algumas podem ser necessárias, ou a mulher tem aquele limite, né? Ela não é menos mulher, menos mãe de ter, a chegar no limite dela e decidir por algo, mas ela tem que ter consciência do que pode acontecer. Porque se ela não tem, ela cai na cascata de intervenções e fica mais perdida do que achada, né? Ela fica, meu Deus, não sabia que podia acontecer isso. sim. E até a parte de analgesia, eu não tinha conhecimento antes do curso de nada. E aí no dia Uhum. eu utilizei da máscara, Ah, é, obrigada, Gas. porque eu soube, né, pelo curso, aí eu discuti com a enfermeira, falei, eu gostaria de tentar. E Uhum. a gente tem que ir tentando, porque na hora que a gente está no parto, você vai ter que encontrar a posição que te conforta, a sua rede de apoio tem que estar ali, sabe? A pessoa que você escolheu para te acompanhar no parto tem que estar ali na mesma página que você para conseguir que você reflita, porque você está tão envolvida ali naquele momento que às vezes a sua escolha ela fica um pouco mais difícil. Então, Sim. também voltando para a rede de apoio, colocar a pessoa que vai te acompanhar na mesma página é importante para isso. Quando eu pedi a epidural, meu marido olhou para mim e falou assim: Você tem certeza? Porque você não queria isso. Uhum. Você chegou no seu limite, você não aguenta mais um pouco. E eu ainda aguentei mais 40 minutos. Porque até o Olha, tá vendo? anestesista É igual aí vir, criança, tá chegando? tá Eu falo muito isso com chegando. meus, né? Tá chegando, tá chegando. E assim, a dor, conforme você vai avançando, não Sim. é que ela intensifica a dor, o tempo fica mais curto. Então você sente ela Sim. mais Vezes. frequente. É. E aí foi assim, eu fiquei tudo bem, eu demorei bastante para dilatar, então o meu trabalho de parto total, assim, fase ativa até nascer, foram quase 16 horas, aí vou arredondar, Uhum. Que é bem para uma média 16 mesmo horas. para o primeiro filho, assim. Dizem que é uma média, assim, mas por que demorou muito? Quando eu cheguei em 10 centímetros,
a médica falou assim: olha, como é seu primeiro filho, a gente não sabe como vai ser isso possível, eu quero que você descanse. Uhum. Então, como eu estava com anestesia, eu ainda descansei quase 2 horas. Então, a gente pode tirar 2 horas aí que eu dormi. Eu deitei, eu E você dormi teve uma 2 horas. recompensa, assim, digamos, entre aspas, com o expulsivo mais rápido, né? Na verdade, eu acordei com uma pressão, eu olhei a enfermeira e falei: cadê a médica? Já passaram as 2 horas? Ela falou: ainda não, ainda falta tipo 15 minutos. Falei: não vai dar tempo. Ela: Nossa, você não, tava mas. sentindo, então. Eu falei: não, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ela: não, mas acho que tá tudo bem, você sente uma pressão mesmo. E aí, eu vou até falar de um assunto sensível muito para as pessoas, que é o evacuar no parto. Todo mundo tem esse medo, constrangido. Eu tive muito. Eu ficava, gente, não olha, não me olha. Depois meu pai entrou na sala e falei, não me olha, ninguém fala, tipo, ninguém vê. E aí eu falei pra enfermeira, eu falei, mas parece que eu quero ir ao banheiro. Ela falou, não, você não quer ir ao banheiro. Eu acho que isso é porque a Tá cabeça pesando. encaixou. Aham. Essa decisão da minha médica de pedir para eu descansar foi muito importante para mim, porque eu acredito que a cabeça tenha encaixado o máximo que deu. E aí eu olhei para eles e falei, gente, chama a médica que tá saindo. Aí eles falaram, tudo bem, a gente vai começar o expulsivo. Essa parte é muito importante para mim, porque eu me sinto orgulhosa. Ah, eu Como, to... também. como todo lugar, é, existem as práticas. Então, a gente já vê aqui no perfil da Rai, para quem está aqui agora acompanhando a gente, que ela fala muito sobre como você, o movimento para você expulsar. E aí muita gente fala para você respirar, prender a respiração, encostar o queixo aqui e aí fazer o Aham. movimento. E eu recebi essa mesma dica, enfim, não Uhum. é dica, essa mesma, eu esqueci a palavra, a Ah, gente eu esquece. tô me... É, a mesma... A Aham, enfim. instrução, essa é a instrução, tá difícil, a gente esquece. E aí, Ai, você gente, tá lá no vamos fazer... Expulsível, eu ia brigar? Eu não ia brigar, porque eu já sabia que não era assim que fazia. Aí eu só falei, tá bom, mas fiz do meu jeito, porque também ninguém vai te obrigar, porque quem tá Isso, fazendo é exato. você. E Uhum. aí eu soltava o ar, fazia um movimento com a barriga lá, que a gente tem que fazer. Orientação às meninas, isso, gente. Orientação. Não é a força de evacuar, gente. Não Sim. façam isso. E aí, aqui no Canadá, o bebê só pode nascer se a médica estiver na sala na hora que a cabeça sai. E aí, Aham. eu fiz, no total disso possível, eu fiz 15 Aham. movimentos. Então, aqui eles indicam fazer de 3. Você vai fazendo 3, aí Aham. você respira 3. Só que eu tava respirando normal, mas eu Aham. segui o fluxo. Uhum. E aí, depois que eu fiz 6, ela deu um grito comigo: para. Aí eu falei: meu Deus, o que tá acontecendo? Mas para o Ela quê? simplesmente, ele já tinha saído. E aí não pode, porque a médica não estava na sala. E começou uma correria, uma gritadeira para buscar a médica. Ele já estava com a cabeça para fora. Eles Ele já tá simplesmente fazendo, pegaram, gente. Ele que escolheu. me seguraram assim 2 minutinhos para a médica chegar. E aí eu fiz mais. Esqueci a matemática. Eu fiz até chegar em 15, mais ou menos. Foi muito E rápido, ele nasceu. Mar. Foi muito rápido. O pessoal ficou super feliz, aplaudiram, assim, acho que porque para primeiro parto, realmente, um expulsivo de 10 minutos. Analgesia. Exato. E desses 10 minutos você tem que pensar que eles pediram para eu parar um pouquinho para esperar a médica que saiu Sim. correndo, assim, entrou na E sala. tem esses protocolos em muitos lugares que às vezes também já aconteceu com várias clientes minhas daqui, de alunas falando, ai, eu comecei a, né, às vezes nem tá com analgesia, tá andando pelo quarto, e fala, não, eu tô sentindo vontade de empurrar. Não, não empurra, porque não é hora. Não, você sabe a hora, não tem como controlar O isso. corpo Você fala. Eu sabe. tinha muito O essa corpo dúvida. fala. E você Exato, sente, exato. tanto que eu chamei a enfermeira e falei, agora vai Vai, minha acontecer, assim, eu filha. tô te avisando, então se prepara. Ela, não, não sei, vou buscar a médica. Eu falei, mas se você buscar um pouquinho mais rápido, porque eu sei que tá saindo. A gente Você tava sente, muito gente, a consciente, né? pressão. Eu tinha uma consciência corporal, também eu fiz os exercícios, né, que você me Sim. passou, então Uhum. eu estava preparada fisicamente e mentalmente. E meu expulsivo, assim, eu brinco que eu gostaria de parir mais 1 milhão de vezes. Tive Ah, outra dificuldade, vamos! gente, Vamos, eu na te dou acesso vitalício. gravidez. Acesso vitalício para o PSM. Você pode ver todas as aulas, rever as novas. Então Inclusive, a gente assim, está
assim, é muito importante, eu acho, essa... É igual, você tá no Canadá, eu tô na Austrália, eu tenho muitas alunas daqui, mas eu tenho alunas espalhadas, né, pela Europa, pelo mundo. E às vezes, essa questão vem como um empecilho de muitas pessoas. Nossa, mas dá certo um curso à distância? Você, né, porque eu acho que o curso gravado, o presencial é maravilhoso e eu sinto falta até de um presencial ali, sabe? Mas o curso gravado, ele tem tanto isso de você poder rever os conteúdos. Quando você vai ali num curso presencial, acabou o milho, acabou a pipoca, né? Você acabou de fazer o curso, você não vai ver aquele profissional. E o curso gravado, você vai revendo também agora que você tá vendo as coisas de pós-parto. Então, é legal saber, assim, que você aproveitou os exercícios, né, todas essas informações que te ajudaram também nesse final feliz aí. E tem a flexibilidade, né? O curso online a gente faz o horário que a gente quer, consegue encaixar na nossa rotina. Para quem está fora do país, como eu, que não tem o mesmo horário do Brasil, que eu sei que é o que você trabalha como base, mas você Sim, consegue fazer no seu horário. Então tem muitos pontos positivos. Eu, particularmente, sempre gostei das coisas à distância. Claro, o presencial tem pontos positivos, mas eu tô longe e de toda forma não daria para ser presencial. Então, eu exato. aproveitei muito o curso em relação a isso. Eu lembro de um dia antes, assim, que eu estava insegura com algumas coisas, eu voltei, revi algumas aulas. As A aulas têm gente fala imagens, também. têm vídeos, têm exemplos. Dá um exemplo do tampão. Quando o meu saiu, eu falei, ai, não sei, não acho as imagens, cadê? Fui na aula, Ah, aí porque eu tem posto tudo, fotos. tem os tipos, exato, porque não todos são iguais, né? Tem com sangue, É. sem sangue, mais mucoso, menos mucoso, enfim. Então, tudo isso que está no curso me ajudou demais a entender o processo. Eu curti muito o parto. Eu acho que as pessoas ficam muito preocupadas. É que eu não tinha muito esse medo. Eu tinha o medo de não conseguir. Eu acho que esse era meu maior medo. Eu sou obesidade grau 1, para quem não sabe também. Então, mamães que escutam aí que não, que obeso não pode parir. Pode É um sim. monte de mitos, né? E eu engordei 30 quilos na gravidez. Foi muito. Eu aproveitei o máximo que eu podia. Ah, Não recomendo também, mas tudo bem, mas já aqui, foi. outra coisa, você já tava, a gente se conheceu, você já tava, não tava numa reta final, 36 semanas, mas você já tinha passado de 30. Não, quando a gente Quanto se você tava? conheceu, Não, eu quando tava você de. entrou pro Ah, o PSM. PSM eu tava de 28 Ah, semanas. então, vale a pena, você acha, entrar mais pro final? Vale. Que a gente fala, não, Foi mas já essa tô no pergunta que eu te final. fiz, exato. Não, mas, gente, as aulas, tem muitas aulas curtas, assim, você consegue assistindo várias vezes ao longo do dia. Não é uma aula que você sente e fica lá 2 horas no negócio, não. São aulas mais curtas. Então, por exemplo, você tem 5 minutos aqui, você consegue ver tal Já vi aula. alguma Ou mesmo que aula? você não Uhum, vê, você pausa, depois você retoma de onde você parou. Então, o uhum. curso não tem aulas super longas, de jeito nenhum. Sim, não, eu sou muito direta para você, né? Vocês vão sair ali PhD em parto, mas vocês têm que ter a praticidade para vocês absorverem, porque senão vocês ficam assim, meu Deus, mas é muito termo É técnico, é muita muita coisa, eu não tô coisa. entendendo nada, é muito assunto. Então, vocês têm que entender, eu falo muito disso aqui nas lives com as minhas seguidoras, né, Amada? A raiz, qual que é a raiz do problema? Qual que é a raiz que a gente tem que ver do mental, do preparo, da segurança, do acolhimento, para você se sentir seguro ao longo do processo. E você não precisa só você, que provavelmente, com certeza, o seu marido tem muito orgulho de você, a sua mãe, a sua família, né, amigas suas aqui te mandando Todo, corações. todo Eu, mundo assim, aí. eu tenho muito orgulho de você pela, assim, por todo o trajeto que você fez, não só de confiança, que eu te agradeço, né? Agradeço todas as minhas alunas pela confiança, mas até mesmo de você dividir um momento tão íntimo, né, da sua vida aqui numa live para tantas pessoas. E a live vai ficar gravada para quem tá entrando de gaiato aqui agora. Vai ficar. Eu falo uns termos em mineirês que eu nem sei se o povo entende, mas Ah, tudo bom, bem. eu tô ali na fronteira, eu entendo, né? Então, Então, vou deixar a live salva para vocês verem. Mas, ó, é muito legal. Assim, quero te agradecer imensamente por você ter contado esse, né, detalhe da sua vida. Pode vir. Oi. A mamãe tá na live, filho. Agora é o Pedro. O Pedro nunca aparece, mas, filho, a mamãe tá terminando a live, tá? Ah. Leite na escola. A gente tá leite pra escola, tá? A gente então tá vamos. indo, tá quase na hora de ir pra aula, mas ó. Então, eu quero te agradecer, porque realmente ele está leite pra escola. É o livrinho, leva pro papai ler pra você. Então, é muito legal você
poder compartilhar aqui comigo. E quem, assim, tá entrando agora, que viu, vou deixar a live da Má salva, porque realmente dá muita força pra gente saber que pode acontecer, igual você falou, tantos casos que são tantos mitos que o povo fala, e você trouxe aqui, não, ó, isso aqui eu consegui, eu sou assim, isso aqui eu comecei, eu também consegui. Então, estudem, gente. Quem não entrou pro curso, as inscrições vão se encerrar, tá? No final da semana. Então, é a oportunidade de entrar. Depois eu vi outra turma, mas não sei quando ainda, porque se Deus quiser, logo eu vou começar a lançar para profissionais. Quero muito ajudar profissionais a também ajudarem mais mulheres. Então, ninguém solta a mão de ninguém, né, Maia? Essa é a verdade aqui, porque a gente A gente precisa tem sempre que se ajudar, desse exato. apoio sempre. E obrigada por ter sido uma das pessoas também que está aqui fazendo esse trabalho como uma formiguinha para levar mais informações. Eu tenho certeza que a sua rede de apoio, a sua rede de pessoas aí vão também se beneficiar dessas informações positivas que você vai trazer como uma coisa, igual você falou, que é bom parir, não é tão, né, só ruim como todo mundo Não é fala. como Pode todo ser mundo prazeroso, fala, pode ser. exato. Bom, eu quero te agradecer, Rai, também por você ter feito parte de todo esse processo, que você me ajudou muito. Foi minha rede de apoio na gravidez. Sempre que eu te mandei mensagem, você estava lá. O pessoal do suporte também, todo mundo. Te agradeço muito por toda a informação. E eu sigo aqui no seu perfil pra Ai, gente obrigada. Olha, eu te aprender não falei, perde hein? mais. E vai que eu Todos os tenho outro partos, filho, a ó. gente não sabe. Se for ter um monte, igual você tá falando, eu acesso vitalício. Se fosse pelo parto só, eu já ia ter um monte. Foi muito Eu bom, eu tive sei. uma experiência muito positiva. Obrigada, viu? Ai, Muito obrigada, bom Maia. participar daqui. Obrigada por todo mundo que Sim, veio aqui que entrou. escutar a E obrigada gente. também por você ter, assim, com o Jack com um mês, gente, de vida, tá? Está aqui fazendo uma live comigo. Então, assim, muito obrigada. A Lara, que é uma outra aluna minha, estava aqui também. O Murilo tá pequenininho. Então, ela também já foi uma leoa que participou. Eu agradeço muito todas as leoas que participam aqui comigo. Muito obrigada. Então, são um super beijo no seu coração. A gente vai se falando no WhatsApp. Qualquer dúvida, você sabe que eu tô Combinado, aqui. Rai. É só você me Muito mandar uma mensagem obrigada. lá, tá bom? Então, Obrigada, gente, viu? fiquem com Deus. Espero Beijo. vocês no PSM. Tchau, Beijo, tchau. tchau.